Oi, tudo bem? No primeiro episódio, expliquei como somos formados. No episódio anterior, expliquei sobre o que é normal de sentir e o que pode ser sintomas. Agora que já compreendemos sobre sintomas e já iniciamos nossos treinamentos de como lidar com alguns que percebemos, vamos seguir para mais um treino. Lembra quando eu expliquei que os pensamentos geram as emoções e sentimentos dentro da gente e depois interferem em nossos comportamentos? Tem pensamentos que são normais, mas tem alguns que incomodam, vou entender eles como sintomas. Infelizmente, todos nós, seres humanos, temos uma tendência maior para a negatividade, ou seja, pensamos mais negativo do que positivo. Como a gente já está treinando equilíbrio, vou comparar essa tendência como um costume ou hábito que vamos tentar equilibrar também, ok? E os pensamentos, como todos os sintomas, vêm e não temos controle, mas não precisamos ficar na garoa com eles. Vou te orientar em breve como lidar com esses pensamentos. Mas vamos compreender primeiro de onde eles provavelmente vêm para cortar o mal pela raiz. Diariamente vivenciamos algo que na maioria das vezes nós permitimos viver. Por exemplo, assistir um filme, pesquisar algo, assistir um jornal na TV, vídeos, jogos, conversas. Essa vivência vai ficando como experiência vivida que vai influenciar nossos pensamentos. Sabemos que não temos controle sobre nossos pensamentos, mas podemos estimular de ter alguns pensamentos conforme nosso repertório de vida. Repertório significa assuntos em ordens que encontramos com facilidade, ou seja, é um conhecimento que fica armazenado e pode ser acessado, por exemplo, pelos nossos pensamentos. Se você acessa muitos jogos de violência, filmes de terror, vídeos de agressividade, acompanha muito jornal na TV, se envolve em conversas negativas, esse é um exemplo de repertório negativo que vai influenciar seus pensamentos. Por isso a importância de se vivenciar coisas boas e agradáveis para adquirir um bom repertório positivo. Eu compreendo que tem momentos negativos que vivenciamos nessa nossa vida que não é um mar de rosas. Normalmente essas vivências negativas ficam mais destacadas do que outros momentos, pois já comentei que nós temos uma tendência maior para a negatividade. É importante treinar de destacar mais os bons momentos do que os maus. Não temos controle sobre os nossos pensamentos, mas com certeza terá mais força aquele que for mais alimentado. Quanto maior for o nosso foco nos pensamentos negativos, mais na garoa a gente fica. Quanto mais repertório negativo formos acumulando, mais força terá esses pensamentos. E com isso, mais emoções e sentimentos negativos vivenciaremos. Lembrando que esses pensamentos influenciarão em nosso comportamento, podendo virar uma bola de neve que vai crescendo e, nesse caso, pode virar uma pneumonia. Hein? Lembra que usei a gripe para explicar sobre sintoma emocional? A gripe é nosso exemplo clássico aqui. É claro que se ficar na garoa com os sintomas, essa gripe piora, podendo virar uma pneumonia, ou seja, um transtorno mental. Continuando. Os pensamentos, eles têm uma função, tanto que muitas vezes precisamos fazer algumas reflexões importantes e o pensamento é que permite isso, pois a partir dele teremos uma reação necessária diante de alguma situação. Os pensamentos, eles vêm de forma automática, quando chega nos leva a ter uma interpretação, ou seja, compreender sobre esse pensamento. A partir disso vem o sentimento ou emoção pelo que compreendemos desse pensamento e vivenciamos no momento. Existe também o pensamento que não tem função nenhuma, a não ser de nos prejudicar, trazendo uma reflexão errada, por exemplo, é o que chamamos de pensamento disfuncional. Sei que parece confuso, mas pretendo explicar melhor usando exemplos para você ir treinando de identificar um pensamento funcional
ou disfuncional e a forma correta de lidar com ele. Compreendemos até aqui que o pensamento, ele é automático, quando vem nos leva a ter uma interpretação, imaginação, ideias, e é como se estivéssemos vivenciando ele, pois sentimos a emoção que ele nos traz e nos comportamos conforme essa emoção. Um exemplo de pensamento negativo é uma autocrítica. Quando pensamos mal da gente mesmos, acreditamos e ficamos mal com a gente mesmo, desmotivando os nossos comportamentos. Às vezes, podemos deixar de fazer algo porque não acreditamos que somos capazes de fazer, porque nosso pensamento pode ter dito isso. A maioria dos pensamentos negativos que vêm em nossas mentes são mentirosos, não são verdadeiros, mas nós acreditamos e sofremos e às vezes até adoecemos. Vejamos um outro exemplo de pensamento negativo e mentiroso. E esse nos faz sentir muito, mas muito mal e ainda pode prejudicar relações, porque se acabei de explicar sobre pensamentos que temos contra nós mesmos, esse também pode prejudicar as relações, né? Esse também envolve outras pessoas, outras situações do nosso dia a dia. Estou falando da famosa paranoia, que são ideias, imaginações e interpretações errôneas de pensamentos negativos que interferem muito em nossos comportamentos espontaneamente. Por exemplo, podemos imaginar que alguém está falando mal da gente, ou porque a pessoa nos olhou, podemos acreditar que já está reparando algo ruim em nós. Ou porque alguém cochichou com outra pessoa, a gente já pensa assim, com certeza está maldizendo da gente. Outro exemplo é pensar que alguém está nos traindo, ou pensar que está sendo perseguido. Isso faz com que nosso comportamento seja defensivo, podendo até com este comportamento atacar sem necessidade, gerando grandes conflitos, principalmente em relacionamentos, porque a gente acredita em um pensamento ou imagina algo que nem verdade é. Outro exemplo de pensamento negativo é quando pensamos que algo ruim pode acontecer, gerando grande ansiedade. Essa é aquela famosa expressão, fazer o velório antes do tempo, ou seja, não morreu ninguém, mas a pessoa já sofre devido a algo que pensou e gerou um sentimento, aumentando a ansiedade, o que pode trazer alterações não apenas para o comportamento, mas também no organismo, fazendo com que a pessoa tenha sensações muito desagradáveis. E como lidar com esses tipos de pensamentos? Eu vou explicar. Sempre que você perceber um pensamento ruim, pensamento paranoico, pensamento negativo, conforme os exemplos que dei, primeiro compreenda esse pensamento. Percebendo que é negativo, desconfie, sempre desconfie, pois pode ser um pensamento mentiroso, então questione ele para ver se tem alguma lógica. Busque positividade para lidar com esse pensamento e não fique na garoa com a negatividade. Por exemplo, se vier um pensamento negativo, não fique preso a ele sustentando essa ideia. Vou dar um exemplo agora e ir buscando melhor exemplo de como poderia lidar nesse caso. Então, a gente vai imaginar junto uma situação, tá? O exemplo que eu vou dar e a gente já vai ver como que a gente pode estar lidando com essa ideia, com esse tipo de pensamento. Olha, faz de conta. Veio um pensamento e fiquei dando trela para ele, imaginando várias situações e fiquei na garoa com o pensamento, quando poderia a partir do primeiro momento questionar. Mas vamos lá. Por exemplo, se eu tiver que ir para um lugar e talvez pegar a estrada, pode vir um pensamento negativo dizendo assim: e se acontecer um acidente? E se o motorista do outro carro estiver bêbado? E se um motoqueiro apressado se atrapalhar? E se chover e a estrada não for boa? E se... Olha, nesse e se, já fiquei dando trela para esse tipo de pensamento, percebeu? Imaginando várias situações e fiquei na garoa com o pensamento. Nisso, eu poderia já estar num sofrimento muito grande, sentindo muitas emoções ruins, podendo talvez não ir para um compromisso importante,
devido a esse pensamento de algo que nem aconteceu, mas gerou uma dificuldade, uma limitação, e com isso trará outros prejuízos e mais sintomas. Veremos então como lidar. Nesse caso, o correto seria, a partir do primeiro momento de percepção desse pensamento negativo, questionar, por exemplo, eu já peguei a estrada tantas vezes, a probabilidade de acontecer um acidente é pequena, é desnecessário ficar nesse foco. Sei que o motorista é bom, tomaremos todo o cuidado na estrada. Ou seja, eu estaria desconfiando desse pensamento negativo e buscando a verdade sobre a minha experiência real já vivida nessa ocasião. Outra forma de lidar nesse caso, por exemplo, caso você tiver alguma crença, recorra a esse recurso. Você pode fazer sua reza, sua oração e acreditar que será protegido. Acredite na sua verdade, foque na positividade e tente se tranquilizar sobre esse pensamento ruim e essa ideia mentirosa de paranoia. É claro que eu peguei aqui um exemplo aleatório e cada caso é um caso. A forma de como lidar, na verdade, seria muito particular, mas foi só um exemplo com possíveis alternativas de lidar com pensamentos negativos, ok? Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre como lidar com os pensamentos. Como já disse, os pensamentos, eles têm uma função, até os negativos, hein? Pois nos servem de alerta, nos orientando a ter cautela, cuidados, que são sempre bem-vindos. É importante lembrar que os pensamentos levam a emoção e sentimento que influenciará nosso comportamento. Pensamento não vem do acaso, eles vêm na maioria das vezes devido a alguma vivência que fica como repertório onde nossa mente acessa, por exemplo, filmes de terror, agressividade, jogos de violência. Como já disse, são repertórios negativos. O ser humano já tem uma tendência maior para a negatividade e, infelizmente, busca mais por repertórios negativos. Não temos controle sobre nossos pensamentos, é verdade, mas podemos estimular eles com repertórios positivos. Quanto maior for o nosso foco na negatividade, mais na garoa a gente fica com nossos pensamentos, mais força terá esses pensamentos e com isso mais emoções e sentimentos negativos vivenciaremos. Lembrando que esses pensamentos influenciarão em nossos comportamentos. O pensamento ele é automático, aparece e a gente interpreta. Expliquei que quando perceber que esse pensamento é negativo, reflita sobre ele e compreenda se tem alguma função ou não. Entendendo que é um pensamento disfuncional, negativo, não fique alimentando ele. Às vezes ficamos na garoa, reforçando pensamentos, ideias ruins, como nos exemplos que dei de autocrítica, paranoia, medo de acontecer alguma coisa. Se vier um pensamento de você contra você mesmo, busca positividade ao seu favor. Não permita que seu pensamento te derrote. Defenda você mesmo, buscando aquilo de bom que você tem em seu repertório sobre você. Se o pensamento for de paranoia, questione, não dê todo o crédito a algo que você nem sabe se é real. E não sofra por antecedência, por algo que nem aconteceu. Mude o foco quando estiver pensando muito sobre algo que está te incomodando. Procure se distrair, se envolva em alguma atividade, pois sua mente vai estar focada na atividade que você estiver realizando. Se ocupe. Se ficar parado com pensamento negativo, é ficar na garoa. Como prevenção, para que seus pensamentos não virem sintomas, realize atividade física. Alongamentos, uma caminhada é excelente para alinhar seus pensamentos, suas emoções. Nesse momento, são descarregados sentimentos e emoções negativas acumuladas. Ocorre também uma reação química no cérebro, onde libera uma sensação de prazer, estimulando repertórios positivos. Se você tentar seguir essas orientações e se não der certo e tiver muita dificuldade para lidar com os pensamentos ou outros incômodos nesse sentido, procure ajuda profissional. Psicóloga Cristina, até breve!